Essa nossa entrevista, que é mais uma da série Thinkers em Ação, ela é feita com Marco César Álvares. Ele é um coordenador do NEV, que é Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. E ele nos conta como é importante eles terem recursos a longo prazo já definidos antes de começar um projeto. E por que isso? Porque todos os estudos que eles fazem, em geral, eles têm uma série histórica, eles têm que fazer todo ano, para entender ao longo do tempo como aquela variável se comporta. Então, é muito interessante, porque é um caso diferente. Ele é de uma universidade e ele conta o recurso para ele, como é importante que seja a longo prazo. Eu sou atualmente coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Eu sou sociólogo, né, professor de Sociologia, no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Núcleo de Estudos da Violência, ele é um núcleo de pesquisa, né, e de disseminação também, né, que já tem mais de 30 anos, né, ele foi criado nos anos 80, né, a partir da reunião de vários pesquisadores em torno de algumas questões que se colocavam na época, né, do fim do regime autoritário, né, então, sobretudo, o professor Paulo Sérgio Pinheiro e o professor Sérgio Adorno, né, com outros pesquisadores, se reuniram e criaram, então, né, o Núcleo de Estudos da Violência, que desde essa época, então, desenvolve atividades de pesquisa, mas a ideia também é, digamos, disseminar conhecimento para o conjunto da sociedade, né, estimular a discussão dos direitos humanos, né, quando possível, fortalecer também a ação, né, a defesa dos direitos humanos. Eu diria que o diferencial do NEV, justamente por estar ligado à Universidade de São Paulo, é sempre essa ideia de que o nosso trabalho se dá a partir da pesquisa científica, né, sobretudo no Brasil, né, nas últimas décadas, a gente viu o surgimento de vários outros núcleos, né, organizações não governamentais, né, então houve um crescimento, né, com problemas que tivemos a partir de, sobretudo, 2016, mas tivemos um crescimento grande de grupos ligados a essas temáticas, da violência, dos direitos humanos. Mas eu diria que a característica do NEV sempre foi essa, né, ou seja, a partir da pesquisa científica, aprofundada, né, daí realizar a disseminação, o diálogo tanto com agências do Estado como da sociedade civil, né, então nesse sentido de avançar no horizonte dos direitos humanos, mas sempre a partir da pesquisa, né. Eu fiz Ciências Sociais, né, então, justamente o curso da Universidade de São Paulo, onde tanto o professor Paulo Sérgio Pinheiro como o professor Sérgio Adorno eram atuantes, né. E eu já me interessei no início, desde a graduação, por temáticas próximas, né, no campo da sociologia, e daí eu fui orientando do professor Sérgio Adorno no doutorado, né, daí que eu comecei a me aproximar do Núcleo de Estudos da Violência. Haviam vários pesquisadores que continuam no NEV, por exemplo, o professor Fernando Sala, né, que é especialista na questão das prisões, a história das prisões em São Paulo, que também fazia na época o doutorado, né, então a partir daí, né, que eu comecei a contribuir para o núcleo, né, na verdade é esse o perfil do núcleo, né, ele é composto sobretudo por pesquisadores ligados digamos assim, aos cursos mais da área de humanas, ciências sociais, direito, jornalismo, né, geralmente professores da Universidade de São Paulo, seus orientandos e também pesquisadores, né, aí nós temos já há bastante tempo, a gente tem iniciativas de captar recursos, né, sobretudo CAPES, CNPq e FAPESP, né, nós temos um grande projeto FAPESP já há bastante tempo, desde meados dos anos 2000, né, que se chama a linha de financiamento SCPID, né, da FAPESP, que permite que a gente tenha um grande projeto que é sobre a legitimidade das instituições da área de segurança pública, justiça criminal, né, então até hoje esse projeto ele finaliza agora, né, em 2024, mas é ele que permite, então, que a gente tenha um grande número de pesquisadores. Hoje em dia, nós temos por volta de 50 pesquisadores atuantes, né, fora alguns outros ligados, né, mas
podemos considerar que é um centro grande que já formou muita gente na área, né? Muita gente que está em outras organizações não governamentais, no próprio Estado, já passou pelo núcleo também. Um núcleo como o NEV, né, como nós fazemos pesquisa, e a pesquisa precisa ter uma, digamos assim, um horizonte de longo prazo, né, por exemplo, no momento a gente tem várias pesquisas quantitativas que só tem sentido se eu consigo estabelecer séries, comparações de décadas e etc. No Brasil, isso é uma discussão feita o tempo todo, ainda temos muito problema na qualidade dos dados, né, mesmo dos dados produzidos pelo Estado, né, às vezes também por outros grupos de pesquisa. Então, eu diria que é fundamental, e o núcleo só teve, né, um certo sucesso nessas décadas, porque justamente conseguiu isso, um financiamento, por exemplo, esse da FAPESP, de praticamente 20 anos, né, que tem sido renovado. O problema é que, pelas próprias características dos projetos FAPESP, eles acabam tendo um tempo de vigência, e o que se espera é que justamente os núcleos sejam capazes de captar recursos. A gente consegue muitos projetos, mas geralmente de curto prazo. Então, como eu falei do CNPq, por exemplo, nós conseguimos novamente esse ano, mas seria essencial justamente isso, né? Nós temos buscado expandir os nossos contatos internacionais, porque seria fundamental linhas de financiamento que pudessem pensar, por exemplo, mais 20 anos de pesquisa do NEV, né? Mesmo que não a ideia não é dar suporte a necessariamente todos os pesquisadores, mas, por exemplo, por volta de 20 pesquisadores, mais os professores, né? Então, isso é uma questão essencial para nós, né? A gente entende que a manutenção de um núcleo como o NEV só será possível se conseguirmos aí financiamento de longo prazo, né? Em algum momento tivemos financiamento da Fundação Ford, né? Mas tem sido a FAPESP, né? Que nos ajudou aí, que permitiu essas pesquisas nos últimos anos, mas sem dúvida é essencial isso, né? Linhas de financiamento que permitissem aí a continuidade das atividades. No contexto brasileiro mais recente, tudo se tornou desafio para pesquisa na área de direitos humanos, de violência, né? Até o que preocupa é justamente isso, né? Embora tenhamos avançado aí nas últimas décadas, né, em algumas direções da consolidação democrática, com frequência cresce a dificuldade, né? A falta de transparência, inclusive no Estado, em relação a dados, a espaços de pesquisa. Então, sempre tem sido bastante desafiante, né, esse avanço, né, em termos daquilo que a gente pode chamar de militância dos direitos humanos. A situação foi bem complicada nos últimos anos, a gente espera que melhore, né, mas sem dúvida eu diria, sempre pensando essa base da pesquisa, né, os dois eixos que são fundamentais é justamente o financiamento, né, a estabilidade do funcionamento, do financiamento, e eu diria a transparência, né, na área, né, que a gente possa avançar, né, sempre foi um núcleo de, como eu disse, acadêmico, a crítica que a gente faz, né, e eu acho que isso faz parte da democracia, é sempre baseada em dados, né, então sempre o núcleo foi muito cuidadoso nesse sentido, tem várias parcerias com como eu disse, instituições do Estado, né? Então, acho que é claramente um núcleo que, digamos assim, né, permite esse tipo de trabalho com confiança, né, em relação a essa área bastante sensível, né, da atuação do Estado e da preocupação da sociedade civil, mas, infelizmente, isso tem sido um grande desafio também, né? Nos últimos anos, a gente tem uma preocupação muito grande com a disseminação, né? Algo que, inclusive, a própria FAPESP, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, cobra, né? Então, eu diria que nós profissionalizamos bem essa área, então nós temos, por exemplo, o site, né? Em que grande parte das nossas publicações ficam disponíveis. A gente fez um grande esforço durante a pandemia de migrar também para o não presencial, né? Como você falava há pouco, né? A vantagem da gente poder fazer entrevistas à distância. Isso também acontece com os seminários, né? Então, a gente tem uma grande quantidade de seminários, canal no YouTube, Instagram e etc., que permite isso, ou seja, a nossa ideia é disseminar o tempo todo, né, a pesquisa, né? Cresceu muito a produção do núcleo, né? Também
né, pelos estímulos aí da própria FAPESP, é uma produção internacional, né, publicamos também internacionalmente. Existem alguns gargalos, então, por exemplo, alguns materiais de pesquisa, até pela natureza, a gente não pode deixar disponível, né, entrevistas, alguns dados, né, então, muitas vezes nós somos procurados por digamos assim, outros pesquisadores, né, pessoas da sociedade civil pedindo alguns dados, mas alguns, né, têm que ficar sigilosos. Mas cada vez mais a ideia é publicizar tudo, né? A gente está com um projeto de memória também do NEV, né? Então a ideia é o máximo de disseminação possível, né? Nós temos uma linha aqui, inclusive, né, que chama o POD, que faz um trabalho, né, de direitos humanos nas escolas, né? Então a ideia essa interface é fundamental, né? A pesquisa, mas em disseminação, né, o máximo possível para a sociedade, e eu diria também em diferentes níveis, né? Então você vai achar artigos acadêmicos, que sem dúvida tem uma linguagem especializada, mas também relatórios, intervenções na imprensa, né? Então eu acho que também a marca do NEV desde o início sempre foi essa, né? Tentar buscar o máximo de disseminação, né? Acompanhar, né? Monitorar e alimentar as políticas públicas na área sempre foi a nossa preocupação, né? A semana passada, nós tivemos um seminário sobre a questão dos egressos, do sistema prisional, com vários atores de organizações não governamentais. Então, a gente faz sistematicamente eventos que são para, eu diria, o grande público, no sentido daqueles interessados nesses temas, né? Até pelo contrário, os muito especializados, geralmente a gente faz só entre nós, né? Existem algumas discussões, são bastante específicas, então junto o grupo, mas a maior parte do material que a gente disponibiliza, a ideia é justamente essa, né? Sempre numa linguagem que busca ser acessível, né? Nunca foi essa ideia, eu acho que infelizmente no Brasil nos últimos anos voltou muita ideia do isolamento da universidade, eu acho que é falso, né? Sobretudo na universidade pública que eu sempre acompanhei, né? Claro, as universidades privadas também têm um trabalho, mas eu acompanhei mais a pública, e sempre há essa preocupação muito forte, né? De discussão, inevitavelmente crítica, né? Eu acho que falta também uma compreensão do que é a crítica no espaço democrático, né? Que nunca é só negativa, ou seja, a ideia é fortalecer as políticas de segurança pública na área, o funcionamento da justiça criminal, do sistema prisional, é sempre essa ideia, mas isso implica em debate, em discussão, mas, de novo, até num horizonte que se tornou tão pobre no Brasil, por exemplo, das discussões das mídias sociais, né? Pelo contrário, o nosso é sempre baseado em dados. É claro que você pode discordar das análises, é isso que faz o debate científico, mas nunca é apenas uma opinião, né, apenas uma acusação. Então, eu queria só sensibilizar também os que por acaso assistirem, né, a nossa entrevista, que a ideia é crítica, porque é a tentativa de aperfeiçoamento. Também não tem sentido, né, se só descrevêssemos é claro que o elogio tem que ser feito também, mas às vezes, né, junto com avaliações, né? Eu diria que a ideia de crítica é de avaliação o tempo todo. Nesse aspecto é que eu acho que continua sendo muito preocupante na nossa democracia, né? Que precisaríamos avançar muito em termos de transparência, né? Tanto das iniciativas da sociedade civil quanto do Estado, né? É uma das linhas que nós temos no projeto CEPID, né, que é o POD, que justamente faz um trabalho sistemático, né, com jovens, justamente com essa ideia, né, de que precisamos disseminar os valores democráticos, os direitos humanos, né, já entre os jovens há pesquisas, inclusive, sobre isso, sobre o que a gente chama da socialização legal, como os jovens entram em contato com as autoridades estatais, né? Então, como eu disse, é sempre associar a pesquisa, por exemplo, essa da socialização legal, com o trabalho sistemático que o POD realiza, justamente, né, para tentar essa formação na área
dos direitos humanos, né, da sensibilização dos direitos, e que saia desse debate, né, eu acho que, retomo que isso me parece essencial, né, esse debate muito viciado que em determinado momento chega à esfera pública, né, então é uma forma de, com atuações bem concretas, né, e, no fundo, socializando, né, as pessoas, né, e os jovens, aí, sobretudo, em relação aos valores da democracia, da cidadania, dos direitos humanos, né. Formulação não, porque tanto porque a gente tem essa limitação, né, claro que em vários momentos, vários pesquisadores acabam ocupando cargos, né, no executivo e etc., isso já aconteceu com frequência, como eu disse também em organizações não governamentais, mas a nossa ideia é mais de fornecer dados, né, avaliações e etc., para as políticas públicas, por vezes para as instituições, né, ainda esse semestre temos um curso também, por exemplo, para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, então a ideia é levar a informações, os resultados de pesquisa, né, também em alguns momentos temos diálogo com políticos e etc., né, mas entendemos isso, que o nosso papel nesse sentido é acadêmico e de disseminação, né, mas vários resultados, né, que se você acompanhar nesses anos, de alguma forma o NEV contribuiu também, né, para a formulação de políticas públicas, para discussões públicas na área, né. Tematicamente cursos, né, como eu disse, sempre aqui baseados na Universidade de São Paulo, né, nessas áreas sobre políticas públicas de segurança, metodologias de pesquisa na área da justiça criminal, né, tivemos cursos já para o judiciário, também para as polícias, como eu falei, então a ideia é já há bastante tempo, né, que a gente desenvolve essas atividades, né, que eu entendo que, ao mesmo tempo, a gente tem uma vantagem, mas uma limitação, ou seja, eu acho que o núcleo, ele tem de estar sempre lastreado na atividade de pesquisa, ela é fundamental de formação de pesquisadores. Daí a gente também tem essa interface da disseminação, né? Só que sair desse eixo, né, claro, até vários grupos que temos hoje em dia, por exemplo, o mesmo Fórum de Segurança Pública, né, praticamente nasceram, né, tanto na formação como das pesquisas no núcleo, né, mas aí eu acho que também o ideal é que uma certa divisão do trabalho vai se colocando, então o Fórum de Segurança Pública hoje em dia tem uma atuação muito grande, né, muito forte, né, bastante visibilidade, a gente tem algo um pouco diferente, né, que é essa ancoragem mais na pesquisa, né, que eu diria até pesquisa no que a gente chama em várias áreas de pesquisa pura, né, ou seja, em vários momentos você precisa pesquisar, né, mesmo que o horizonte não seja imediatamente de já interferir, né, nas políticas públicas, mas você produz conhecimento que em algum momento se transforma em política pública em ação, e que sobretudo é formação, né, porque eu acho que tem de sair, né, dessa visão anti-intelectualista, por exemplo, né, os conhecimentos têm de ser pragmáticos, têm de ajudar a sociedade, sim, ajuda o tempo todo, mas para isso você precisa do conhecimento básico, da formação, né, então mesmo que seja um trabalho teórico, um trabalho histórico, isso é formação de um pesquisador que com frequência depois vai atuar na sociedade, então acho que a gente precisa sair, né, sobretudo no caso brasileiro, de falsas oposições, né, e aí então eu compreendo, né, claro que vai mudando um pouco a própria dinâmica, né, mas de novo esse aspecto que eu falava desde o início, né, esses dois eixos, da pesquisa, né, acadêmica e da disseminação, né, sendo que hoje temos muitos outros grupos claramente vinculados, né, à formulação de políticas públicas, à intervenção, os movimentos sociais, né, eu acho que o importante é que se forme um campo, né, esse campo da sociedade civil, né, na interface com o Estado, criando mais transparência, mais informação, né, saindo, veja a discussão recente, né, da pandemia, todo o problema dos assim chamados negacionismos, né, na nossa área isso continua muito forte, né, então eu não vejo problema que existam diferentes posições, até precisamos de, eu diria, mais diversidade, um debate mais plural, mas um debate que se organize a partir de pesquisa, né, a partir de conhecimento sistemático, né, e não quase essas formas de negacionismo, né, que não constroem política pública, né, eu acho que esse é o problema, né. Vale a pena, né, ou seja, é uma área que tem de ser
fortalecida, primeiro, eu diria, em termos de valores, ou seja, não acho que há outra escolha possível, né? Precisamos fortalecer a democracia, tanto no Brasil como em termos mundiais. Ela tem sido desafiada, aí, né? Toda a literatura mostra isso, né? Nos últimos anos, então é necessário, né? Fortalecer a democracia, expandir a cidadania. Então, eu acho que é uma área inevitável, né, de crescimento, que tem interface, inclusive, com outras áreas, né, como o meio ambiente, etc. Então, eu acho que é inevitável, né, não vejo um horizonte aí histórico que não passe por isso, né? O que eu diria é que talvez a questão hoje em dia seja profissionalismo, né? Então, é preciso que seja realmente, né, boas equipes, né, equipes que saibam fazer pesquisa, que bem ou mal tenham contato internacional, né? E eu diria, e isso infelizmente eu escuto com frequência, mas eu quero falar na direção contrária, né? Que o acadêmico é essencial, né? Então, qualquer contraposição do prático e do acadêmico eu acho equivocada, né? Eu acho que precisamos de mais pesquisa, mais dissertações, mais teses e mais discussão, mais intervenção, mais discussão pública, mais elaboração de políticas públicas adequadas com a democracia. Então, acho assim, não pode ser essa ideia, né? Não, o nosso vamos fazer um núcleo só, pragmático, etc. Não, eu acho que precisa ter claramente, né, essa rede, né, uma rede de comunicação, onde, só voltando, eu acho isso, né, então o profissionalismo é fundamental, até pensando, talvez, essa divisão do trabalho, né, então, em que área pode atuar, como pode atuar, né, o que seria um diferencial, né, só para dar o exemplo do núcleo, né, o núcleo foi um dos grupos pioneiros nos anos 80, mas hoje, em termos acadêmicos, a produção brasileira é nacional, né, então nós temos núcleos no sistema federal, nas universidades estaduais, nas universidades privadas. Então, hoje em dia, eu diria, você tem muita pesquisa sendo feita apesar dos desafios, muitos pesquisadores, né? Então, quem pensa em organizar algum tipo de atividade nessa direção, eu diria que tem muita produção acumulada, muita gente qualificada, né? E daí precisa, então, de projetos que claramente, né, também sejam profissionais no sentido, né, de tentar mapear isso, né? Qual seria a vocação, né? O que pode fazer, ou qual seria o diferencial, né?